Yo, childrens! Mais uma semana aí, dessa vez sem atraso, finalmente. Vamos começar com mais um Indica. Eu sei que já é o terceiro Indica que eu faço, mas para eu começar a fazer os reviews, eu quero esperar dar um tempo, passar um tempinho, com o pessoal que teve aí, gostou das indicações, correu atrás e está lendo ainda. Dá o tempo do pessoal ler, ou pelo menos chegar perto do final, antes de eu fazer um review, porque no review eu vou dar muito spoiler. Vou acabar falando a minha opinião, mas vou acabar citando trechos do livro, vou acabar citando o final, e aí acaba prejudicando, a pessoa acaba perdendo o gosto de querer ler. Então, vamos pro terceiro Indica, e aí, um pouco mais pra frente, eu já começo a fazer alguns reviews de alguns Indicas que eu fiz. Hoje eu vou indicar, não um livro, nem dois, eu vou indicar 4 livros pra vocês, tá? É uma tetralogia, tá? Tetralogia, ou quadrologia, né? Como vocês acharem mais bonitinho. De uma coleção de um escritor muito sensacional. Esses livros, eles realmente me surpreenderam, não só pelo fato de ser um escritor brasileiro, né? Temos muitos escritores brasileiros excelentes, mas esse me surpreendeu demais, demais. Eu virei muito fã. E hoje eu vou falar da tetralogia do Spohr Verso, escrito por Eduardo Spohr, escritor brasileiro que tem aí uma grande história, tem um grande, galgou bastante aí com os livros dele, principalmente com o primeiro livro, que é o que eu vou recomendar agora, A Batalha do Apocalipse. A Batalha do Apocalipse, algumas pessoas até já leram, muitas pessoas, já vi bastante gente lendo aí nos metrôs, trens, afins, né? Os milhões de transportes públicos que eu pego aí para trabalhar, que ele funciona da seguinte forma. Quando ele escreveu o primeiro livro, A Batalha do Apocalipse, foi para um concurso. E ele ganhou esse concurso e acabou ganhando algumas edições impressas do livro dele. E aí os amigos dele, que né, muitas pessoas conhecem, que fazem parte do grupo de Jovem Nerd, acabaram vendendo os livros e os livros saíram muito rápido. Então é uma literatura que eu recomendo bastante, que é a Batalha do Apocalipse. Mas o que se trata a Batalha do Apocalipse? Dizer um pouco aí por cima, sem dar muito spoiler, conta a história de um anjo renegado, chamado Ablon. Ablon, ele participou de algumas campanhas, né, algumas lutas, quem não sabe, e acabou sendo renegado. O motivo dele ser renegado eu também não vou falar, mas acaba que ele se envolve com essa batalha que dita o fim do mundo, dita o fim da humanidade. É uma história cheia de reviravoltas, cheia de pequenos elementos que você não percebe, sabe, no começo do livro, e que eles acabam tendo ligação no final. Nenhuma ponta fica solta no livro. Isso é excelente. Tem muito livro que acaba deixando vários detalhes, e esses detalhes são gratuitos. E depois você não sabe o que foi que aconteceu com eles. E não é o que acontece na Batalha do Apocalipse. O segundo livro que eu vou recomendar é um prequel, né? É uma história que vem antes da Batalha do Apocalipse, que é Filhos do Éden. O primeiro livro da série Filhos do Éden, Filhos do Éden é Herdeiros de Atlântida. Herdeiros de Atlântida conta uma história que vem antes do final da Batalha do Apocalipse. É como se fosse uma história que acontece no decorrer do livro A Batalha do Apocalipse, tá? Conta a história no primeiro livro, de 2 anjos, Levi e Uraquim. E eles seguem atrás de uma arconte chamada Kyra, tá? Muita coisa acontece, alguns personagens acabam surgindo no decorrer do livro, desse primeiro livro. E é uma história que te atrai, é uma história que faz com que você sinta a vontade de ler. Você não consegue parar de ler, e quando você chega no final do livro, você fala, cadê o resto? Eu quero mais. Que vai pro segundo livro dessa mesma série, Filhos do Éden, que é Anjos da Morte. O segundo livro, ele oscila entre o presente e o passado. Conta a história de muitas guerras durante o passado. Se você é fã de guerras, da história de muitas guerras que aconteceram, como eu sou, você vai ficar fascinado por esse livro. Eu fiquei extremamente fascinado por esse livro. Eu li em uns 3 dias, mas foi um livro que, se eu pudesse, eu leria mais 1 milhão de vezes. Porque você não cansa, sabe? É uma história que liga você com a história real
que aconteceu ali no nosso mundo com essa fantasia que o Spor cria, com várias cidades que o Spor cria em várias situações. É sensacional. E o terceiro livro foi lançado há pouquíssimo tempo, que é O Paraíso Perdido. O Paraíso Perdido, ele conta o final dessa trama, dessa saga, mistura aí muitas mitologias, tá? Se você gosta de mitologias, você vai adorar esse livro. Eu recomendo muito que você leia. Eu li na ordem, né? Que foi A Batalha do Apocalipse e os 3 livros Filhos do Éden. Só que você não tem essa obrigação de ler assim. Você pode ler os 3 primeiros Filhos do Éden e depois ler a Batalha do Apocalipse, que você não perde nada, tá? Diria que só acrescenta. Se eu fosse recomendar para alguém ler o livro, eu recomendaria que você lesse primeiro os 3 Filhos do Éden e depois lesse a Batalha do Apocalipse, tá? Mas aí fica ao seu critério, realmente, qual você prefere ler primeiro, se você tem a preferência de ler primeiro o livro único, né, que é a Batalha do Apocalipse, que não é dividido, para entender a história, o universo criado por Eduardo Spor, e depois ler os 3 do Filho do Éden, fica ao seu critério, né? Minha recomendação é, leia primeiro os 3 do Filho do Éden, Filhos do Éden, né? Filhos do Éden, ótimo. Leia os 3 dos Filhos do Éden e depois a Batalha do Apocalipse. Caso você tenha curiosidade e fale assim, mas e se eu quiser ver alguma coisa antes, algum comentário ou algo do tipo, eu vou colocar aqui embaixo as mídias, tá? O Eduardo Spor já deu várias entrevistas, eu vou deixar aqui o Facebook e o Twitter, se não me engano acho que eu tenho só o Twitter dele, mas vou dar uma pesquisada. Se tiver o Facebook eu vou colocar aqui também, e vou colocar umas mídias onde ele já conversou muito sobre os livros dele, tá? Tem até algumas mídias em que ele fala só de alguns livros, fala do livro final, da Batalha do Apocalipse. Eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês terem aí uma gama de informação para poder pesquisar antes de ler, ou até ler e depois ouvir, ver todas essas mídias. Se você quiser tirar algumas perguntas para o Eduardo Spor, ele é muito gente boa, muito humilde, tá? Ele é um cara que você pode perguntar qualquer coisa para ele no Twitter. Ele vai tirar o tempo que for para te responder. Ele nunca deixa os fãs dele sem uma resposta. Então se você tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, depois que você leu ou até antes, pode correr lá no Twitter, vou deixar aqui embaixo também. Pergunta pra ele que você vai se surpreender porque ele vai te responder, tá? Uma experiência que eu tive referente à Batalha do Apocalipse foi, o livro ele é muito visado, tá? Em muitas livrarias. Eu só consegui comprar o meu em um sebo em Osasco, tá? Agradeço até o sebo que tinha em Osasco, a pessoa que deixou o livro lá, que eu consegui comprar. Algum tempo depois saiu uma edição especial de capa dura, que é sensacional e eu ainda não tive muito tempo para comprar, mas assim que houver essa oportunidade eu vou comprar esse. O Eduardo Spor chegar a lançar um box com todos os livros, eu teria coragem de comprar também. No último livro Paraíso Perdido, ele deixa uma informação, o Eduardo Spor, que ele vai lançar um livro com ilustrações. Seria um livro ilustrado com todos os personagens. Fica a dica aí também para quem gostar dos personagens e quiser saber como os personagens são, qual é a aparência, com roupas diferenciadas, armaduras e tudo mais. Provavelmente esse ano ou ano que vem sai esse livro, e assim que sair o livro eu faço um dica e um review, nos dois no mesmo vídeo, já falando sobre o livro, tá? Bom, o vídeo ele fica por aqui, espero que vocês tenham gostado aí. Vou pedir para vocês, gostou do Dica? Gostou dos vídeos anteriores? Vamos lá, gente. Compartilha, curte, comenta aqui embaixo o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer ver aqui no canal, tanto nos Indicas como nos gameplays aí, no Jogatina, nos reviews. Pode mandar, se você é escritor, se você gosta de escrever, escreve conto, já tem livro publicado, tem algum projeto aí em vista, manda pra mim. Pode mandar aqui nos comentários, eu vou deixar o e-mail também do canal aqui embaixo, pode mandar por e-mail, eu vou ler com todo carinho, com toda atenção, vou comentar aqui. Se eu gostar do projeto, se for um projeto de crowdfunding, eu gostar do projeto, eu vou recomendar aqui também, tá, gente? Não tenha vergonha de pedir, de mandar, que eu vou olhar com todo carinho, com toda atenção, tá, gente? Então é isso, até semana que vem, com mais groselha pra vocês.